Olá, amigos da Planalto Ataque. Hoje nós vamos falar sobre Lilith. Fica comigo aqui até o final. Conheça a mulher, a primeira mulher que se recusou a ser submissa e ao primeiro homem. Vamos começar aqui a falar sobre ela, começando pela sua origem mais antiga, que é na Mesopotâmia, que hoje é o território do Iraque. Lá ela era conhecida como uma deusa demônio, que era associada aos ventos que traziam doenças e morte, principalmente de crianças. Ela também era considerada uma deusa pelos acádios, sumérios, assírios e pelo povo babilônico. E falando em babilônicos, para eles Lilith era a prostituta do templo de Ishtar, um demônio feminino que causa a queda dos homens através da sedução. Eles também a consideram uma deusa que estava associada à lua. Para os babilônicos, ela era responsável pelos adultérios, pelas doenças sexualmente transmissíveis e o aborto. Já para os sumérios, Lilith vivia na árvore do mundo e foi expulsa por Inanna, deusa do amor. Sem casa, passou a vagar pelo mundo, morando em lugares abandonados e ruínas. Para os sumérios, ela era uma linda mulher com asas iguais às de um anjo. E quando ela movimentava essas asas, o vento que produzia provocava doenças e morte. Eles acreditavam que ela era capaz de trazer doenças e morte com o vento de suas asas, porque ela era um dos demônios Liu, classe demoníaca associada ao vento, que tinha o poder de trazer doenças e a morte através dele. E no judaísmo, ela já deixa de ser um demônio, pelo menos no princípio, e passa a ser uma mulher criada por Deus para servir a Adão. Isso está em duas passagens da Bíblia, que gerou controvérsia no mundo no início aqui da Idade Média. Sobre Deus ter criado uma ou duas mulheres no Jardim do Éden. Bom, em Gênesis 1:27 está escrito: "E Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos." Nesse trecho da Bíblia fica claro que o homem e a mulher foram criados juntos ao mesmo tempo. E para alguns grupos judeus, essa mulher seria Lilith. Agora nós vamos ao outro trecho interessante da Bíblia sobre o primeiro homem e a primeira mulher. Gênesis 2:20 até 2:22 está escrito: "Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto esse dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela tirada do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e o levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." Esses dois trechos deram à luz a uma discussão que existe até hoje, em que Lilith foi a primeira mulher, mas como foi criada ao mesmo tempo que Adão, não aceitava receber ordens dele, já que ela considerava que os dois eram iguais e foram criados juntos do mesmo barro. Nisso Adão foi reclamar com Deus, que não conseguia mandar em Lilith. Então Deus expulsou Lilith do paraíso e criou Eva, tirando uma costela de Adão para ter certeza de que essa seria submissa a Adão. Então Lilith, expulsa do paraíso, por não querer ser submissa a Adão, ela se revolta com seu Criador, e o diabo, vendo aquela criação de Deus revoltada com ele, foi até ela e lhe ofereceu poder e compartilhou seu ódio com Deus a ela. E Lilith se tornou uma deusa demônio. Muitos religiosos acreditam que Lilith nunca existiu e que tudo não passou de um erro de interpretação da Bíblia. E se tratando de Bíblia e sua história,
Toda vez que apareceu algo que desagradava alguém importante, como um papa, um rei ou uma rainha, o texto, o trecho ou o livro inteiro sumia da Bíblia. E nos dias atuais a coisa é mais sutil. Se fala que foi um erro de tradução. Agora que nós já sabemos que os judeus, cristãos e povos da antiguidade acham sobre Lilith, eu vou passar adiante aqui e falar sobre o que os ocultistas pensam sobre a primeira mulher, que virou uma deusa demônio. Diferente de uma mulher banida por não querer, ser submissa, os ocultistas veem Lilith como uma mulher independente, poderosa e livre espiritualmente. Mas ela também é conhecida como a deusa da escuridão, representada pela lua negra, que lhe dá poder sobre as mulheres grávidas e os recém-nascidos, onde ela decide se os protegerá ou lhe causarão dor e medo. Dependendo aqui da linha esotérica ou da ordem iniciática, Lilith pode ser como uma deusa, ou como um demônio, sedutora e perigosa que os leva os homens à loucura ou até à morte. Depende da vontade dela. Ela também é conhecida e reverenciada como um símbolo de poder feminino, como mulher forte, e sua recusa em se ser submissa a Adão lhe coloca entre as mulheres que praticam o ocultismo como símbolo de resistência. E para as praticantes de bruxaria, Lilith é uma entidade poderosa que concede força e sabedoria às bruxas, que a invocam. Lilith é também vista como a mãe de todos os demônios. Já sabemos que Lilith é a mãe dos demônios, mas será que vocês sabiam que ela também tinha contato com os anjos? Bom, segundo as tradições judaicas da Cabala, depois que Lilith foi expulsa do Éden, Deus enviou 3 anjos para trazê-la de volta. Esses anjos se chamavam Senói, Sansenói e Semangeló. Esses 3 anjos encontraram a Lilith sobre o Mar Vermelho. Aí eles ordenaram que ela voltasse com eles. Mas a Lilith se recusou a ir com eles. Então os anjos ameaçaram de matar 100 de seus filhos por dia, até que ela voltasse ao Éden. Ela recusou isso e enfureceu os 3 anjos que exigiram que Lilith voltasse com Adão, como sua companheira submissa. Caso contrário, eles matariam ela, se ela não obedecesse. E nisso ela foi assim inteligente e perguntou para eles como ela poderia voltar para Adão como uma mulher pura, quando ele ficou no Mar Vermelho, copulando com os demônios, dando à luz a milhares de filhos todos os dias. Os anjos não aceitaram seu argumento e novamente ameaçaram lhe tirar a vida por desobediência a Deus. Mas ela não desistiu e questionou os anjos, falando: como eles ousavam ameaçá-la? Quando Jeová lhe confiou o cuidado de todas as crianças recém-nascidas. E ela lembrou eles que a detinha o poder sobre a vida de todos os meninos até o 8º dia de vida e de todas as meninas até o 20º dia de vida. Os anjos ficaram horrorizados com a ameaça de Lilith e, em vez de ameaçar, começaram a implorar para ela retomar ao Éden. Mas ela se recusou. Porém, em troca de não ir, ela prometeu que não prejudicaria nenhuma criança que usasse um amuleto angelical com seus nomes escritos nele. Com esse trato, os anjos concordaram em deixá-la onde foi encontrada e voltaram. Os anjos voltaram sem Lilith e isso deixou Jeová furioso, que foi pessoalmente falar com Lilith. E novamente ele ameaçou Lilith com a perda de 100 filhos, só que dessa vez eram 100 ao nascer e 100 ao pôr do sol se ela não voltasse. Ela não aceitou voltar e por isso até os dias de hoje ela vê todos os dias 100 de seus filhos morreram ao nascer do sol e 100 dos seus filhos morreram ao pôr do sol. Por isso seu ódio por Jeová.
Diz a lenda que Lilith, em fúria por ver 200 de seus filhos morrerem todos os dias, ela saiu em busca das crianças recém-nascidas para se vingar. Mas os anjos foram rápidos e colocaram amuletos em todas as crianças que nasciam. E como ela não tinha poder para voltar em sua promessa, ela, em um ato de fúria, se vingou em seus próprios filhos, suas próprias crianças demônio. Essa é uma breve história sobre Lilith. Se você gostou, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Até breve.